Bom, olá a todos e todas, uma boa noite. Eu sou o professor Denis Coitinho, coordenador do programa de pós-graduação em filosofia, e passando aqui para conversar sobre o nosso processo seletivo de 2025-2. Estamos com inscrições abertas ainda até o dia 14. A Unicinos está estudando a possibilidade de prorrogar até dia 21, mas os dias do processo seletivo eles não vão mudar, eles vão ser no final de julho, dias 28 e 29. Tá? As inscrições elas podem ser feitas no próprio site do PPG, não é? Onde facilmente você faz a inscrição e depois também faz o pedido de bolsa. Estamos aqui também com a professora Márcia Yunes, professora permanente do nosso PPG, que vai depois falar, não é, sobre sua trajetória acadêmica e projeto de pesquisa. Porque a ideia aqui nessas lives que nós estamos fazendo é apresentar o programa, não é, o nosso PPG em Filosofia da Unicinos, para quem não conhece. E eu acho que a melhor forma, não é, das pessoas terem contato com aquilo que a gente faz não é saber mais particularmente o trabalho que está sendo realizado por cada docente, não é, do nosso PPG. Hoje a gente tem o prazer, então, de contar com a professora Márcia Yunes. Bom, voltando ao processo seletivo, então, de 2025-2, nós temos 10 vagas para o mestrado e 10 vagas para o doutorado. As aulas de 2025-2 iniciam no dia 1º de setembro. Importante aqui ressaltar que nós temos bolsas, né, bolsas CAPES, para serem distribuídas. É a bolsa CAPES ProEx, tá? Tanto na modalidade integral como na modalidade taxa. E essas bolsas elas são distribuídas pela ordem de classificação dos candidatos, né, no processo seletivo. A bolsa na modalidade 1, que a gente chama de bolsa integral, ela paga a bolsa para o aluno e paga também uma taxa que o aluno repassa ao Unicinos. Não é? Então, é a mesma coisa como se você estivesse estudando em qualquer universidade pública, na USP, na URGS ou qualquer outra universidade. Né? Você vai ganhar a mesma bolsa, mesmo valor na bolsa. E a bolsa na modalidade 2, que a gente chama de bolsa taxa, então o aluno não recebe a bolsa, ele recebe um valor de taxa que ele repassa ao Unicinos. Então, na prática, o que acontece? Né? A pessoa não ganha nada, mas também não paga nada. Né? Claro. Então, o perfil de pessoas na modalidade taxa são pessoas que trabalham ou têm alguma fonte de renda, não é? E tem exatamente esse auxílio dele não ter que despender a mensalidade para a Unicinos. Não é? E na modalidade 1, a bolsa na modalidade 1, que é a bolsa integral, então, o perfil dos candidatos é aquele que vai ter dedicação integral. Né? Então, se alguém disser assim, olha, mas eu trabalho tantas horas por dia e queria a modalidade 1, aí a recomendação, a orientação é qual? Olha, a bolsa na modalidade 1 é para aqueles alunos que vão ter dedicação integral ao mestrado ou doutorado. Né? Então, isso implica dele não ter um vínculo de trabalho. Né? Se eu estou trabalhando 6 horas por dia, então eu não posso me dedicar integralmente, eu tenho que fazer, não é, uma dedicação compartilhada. Então, esse é o perfil adequado para a bolsa na modalidade 2. Também, quando vocês fizerem a inscrição, podem aparecer também outros tipos de bolsa. Nós já vamos falar sobre isso também. E a nossa indicação é se inscrevam em todas as bolsas. Tá? Você não precisa se inscrever numa só. Se inscreva na Bolsa ProEx modalidade 1, Bolsa ProEx modalidade 2. Se tiver outras bolsas, se inscreva também. Tá bom? Porque muitas vezes acontece que o aluno passa no processo seletivo, fica bem classificado, a gente poderia atribuir uma bolsa, e o aluno não fez, né, o candidato não fez solicitação. Então, isso é bastante importante. Também dizer que, além das bolsas, nós temos uma verba ProEx que é para o custeio. Né? Como nós somos um programa de excelência, nós recebemos anualmente um valor, não é, do ProEx para custeio. E a gente geralmente usa esse valor para apoiar os alunos, os professores também, né? Mas para apoiar os alunos para fazer apresentação de trabalhos em eventos internacionais ou eventos nacionais. Né? Até o momento, o que nós temos é que a gente apoia os alunos,
não é, anualmente no valor até R$ 2.000. Esse valor, não é, da verba PROEX, ela é dividida equitativamente entre professores e alunos, e aí a média que a gente conseguiu fazer para poder atender os pleitos de todos os alunos é o valor até R$ 2.000 por ano. Não é? Então, dá muito bem no mestrado. Não é? Nós temos aí uma duração de 2 anos, no doutorado 4, então você já sabe que vai poder anualmente contar com R$ 2.000 para fazer uma viagem para uma apresentação de trabalho. Né? Claro, se for um lugar muito longe ou um evento internacional fora do país, aí Uhum. realmente R$ 2.000 vai ser um valor muito pequeno. Provavelmente só vai conseguir cobrir a inscrição. Não é? Mas já para eventos que acontecem no Brasil, são internacionais, mas ocorrem no Brasil, esse Uhum. valor de R$ 2.000 muitas vezes é suficiente para pagar a passagem e a diária. Né? Sim. Sobre bolsas de estudo, pessoal, que eu estava conversando antes, né? Nós temos no próprio edital, a gente vem interessado em fazer o processo seletivo, a primeira coisa é ler o edital todo, e lá aparece bolsas de estudo, e aparece assim, inscrições a bolsas de estudo, daí diz, verifique informações sobre os editais de bolsas na página do curso, em bolsas e financiamentos. As inscrições para bolsas de estudos ficarão disponíveis ao final da inscrição do curso na área do candidato. Então, ele faz a inscrição no site, como eu estava falando, e depois na área do candidato ele vai se inscrever na bolsa. As inscrições para bolsas de estudos devem ser feitas à parte, após a inscrição para a seleção no curso, no ícone específico, para a solicitação de bolsa. Estará disponível na área do candidato. Observe-se que as inscrições podem ser feitas em mais de uma modalidade. Orienta-se a assinalar todas as alternativas que possam atender ao candidato. Então, como eu disse antes, por favor, né, solicitem todas as bolsas, marquem todas as bolsas. Depois, se for o caso, é só não aceitar. Não há nenhum problema com isso. Bom, nosso programa ele é um programa de excelência, e obteve nota 6 na última quadrienal pela CAPES. A CAPES classifica os programas de nota 3, a nota mais baixa, e nota 7, a sendo que os programas nota 6 e 7 são chamados de programas de excelência, sobretudo pelo seu aspecto da internacionalização. Sobre isso é importante dizer, inclusive nós temos uma série de convênios com universidades, temos inclusive cotutela com a Universidade de Padova e a cotutela, dupla titulação em cotutela com a Universidade de Padova e com a Universidade de Quebec, Rivière. Não é? E agora estamos fechando também um convênio com a Universidade de Sevilha, que temos já um aluno que está fazendo a cotutela, não é? E é sempre uma possibilidade, não é? Além da cotutela, nós temos as bolsas de doutorado sanduíche, que possibilitam que o aluno fique até 6 meses numa universidade no exterior. Não é? Bom, nós temos 3 linhas de pesquisa que podem acolher você, com certeza, para desenvolver a sua pesquisa, dentro da área de concentração, que é a área de concentração em filosofia. Então, nós temos a linha de ética, a linha de epistemologia, linguagem e ciências, e temos a linha de filosofia social e política. Na linha de ética, ela estuda vários temas, como temas de metaética, temas de ética normativa, por exemplo, estudando teorias morais, e também temas de ética aplicada, por exemplo, temas de bioética, temas de ética ambiental, temas de ética da inteligência artificial. Inclusive, Uhum. sobre esses últimos temas, bioética, ética da inteligência artificial, ética ambiental, temos vários professores no PPG trabalhando com essa temática. Temos 3 professores vinculados a essa linha, que é o professor Marco Azevedo, Matheus de Mesquita e eu próprio, Denis Coitinho. O professor Marco Azevedo Uhum. trabalha com temas de bioética já há bastante tempo, questões ligadas ao bem-estar. O projeto dele atualmente investiga exatamente sobre essa questão do bem-estar. Ele trabalha também com questões de filosofia e saúde, filosofia e medicina, também questões ligadas ao direito. O professor Matheus Mesquita trabalha numa perspectiva da moral nata,
Ele, inclusive, faz pesquisas com lobos. Atualmente, ele está no Wolf Uhum. Center, nos Estados Unidos, não é? E ele tem essa perspectiva de olhar a moral de uma perspectiva mais naturalizada, a partir das emoções, por exemplo, né? Uhum. Autores, vários autores, o professor trabalha, mas David Hume e Adam Smith são autores, né, que o professor Matheus vem trabalhando. E eu próprio, né, trabalho com teorias da justiça, com teorias da virtude, atualmente trabalhando com temáticas da ética da inteligência artificial e ética das mudanças climáticas, né? Inclusive sobre a inteligência artificial, dizer que recentemente nós criamos um núcleo de excelência em pesquisa em ética da inteligência artificial. Tem vários professores do nosso PPG, de outras escolas, inclusive outros PPGs, que fazem parte, né? Então, quem tiver interessado em temas mais emergentes, né, o nosso PPG é um lugar, digamos assim, é um lugar de acolhimento, né, para Uhum. pessoas que estão interessadas em temas emergentes. Temos a linha de epistemologia, linguagem e ciências, que estuda temas clássicos da filosofia, como da teoria do conhecimento, da lógica, filosofia da linguagem, filosofia da mente, filosofia e até filosofia da religião, né? Temos aqui o professor Luiz Roden, que faz parte da linha, e ele trabalha, sobretudo, dentro da metodologia da fenomenologia hermenêutica. O professor Luiz Roden é um especialista, por exemplo, mas também em Heidegger, não é? E tem trabalhado atualmente com essa perspectiva do meio ambiente, da sustentabilidade, né? Ligando, então, os estudos da hermenêutica com a questão ambiental. O Uhum. professor Gabriel Ferreira, ele é um especialista em Kierkegaard, não é? Um pensador aí do final do 19, então todo esse período aí, final do 19, início do 20, é uma área de especialidade do professor Gabriel. Ele se interessa por vários temas, John, por exemplo, de metafilosofia, né, aquilo que caracteriza a própria atividade filosófica, e atualmente tem um projeto sobre a justificação pública, a partir do inferencialismo do Brandon, tá? Jason Brennan. E temos também o professor Celso Azambuja, que trabalha com a temática da ética da inteligência artificial, não é? Sobre questões de epistemologia também ligadas a tecnologias, a transhumanismo. O professor participa do GT, da ANPOF, da filosofia da tecnologia. Claro, tem aí um conjunto de autores, do qual o professor faz uso. Heidegger é um autor, desculpa, Nietzsche é um autor, né, que o professor Celso tem bastante conhecimento já, né, nos seus trabalhos feitos lá no mestrado, por exemplo, né, depois o doutorado do professor é em psicologia social, né, o doutorado do professor Celso Zambuja. Então também, quem é desta área, né, Uhum. da psicologia, também tem aí uma possibilidade certeira de orientação. Por fim, mas não menos importante, a linha de filosofia social e política, né, que estuda diversos temas, mas temas de filosofia do direito, temas da legitimidade do poder político, esse é o tema clássico da Uhum. filosofia política, né, teorias da justiça, a questão de direitos humanos, a questão atual das democracias, né, a crise Exato. das democracias, inclusive é um projeto que a professora Márcia atualmente está trabalhando e vai falar sobre ele, né? Uhum. Questão de nas instituições públicas, políticas públicas, né? E aí temos 4 professores que fazem parte dessa linha, o professor Castor Ruiz, que é bastante conhecido, não é? Na área de filosofia política, ele trabalha sobretudo na perspectiva da biopolítica, então autores como Michel Foucault e George Agamben são autores importantes para as pesquisas do professor Castor, mas ele estuda sempre tematicamente, então estuda, né, desde temas de imigração, imigrações, sobre a questão de justiça ambiental, né, importante recentemente tem trabalhado com essa temática. A professora Márcia Jungs, né, vai falar mais sobre o seu projeto, tem um projeto exatamente sobre a crise da democracia e o surgimento, enfim, fortalecimento do neofascismo, né, que é Exato. uma das formas de se pensar, de tentar olhar, né, a crise das Uhum. democracias liberais contemporâneas, né, inclusive deu uma disciplina sobre isso, eu acho, disciplina Foi. passada, a professora Márcia
foi nessa temática, né, que é uma disciplina, de novo, desculpa, é uma temática emergente, né, é o que está acontecendo agora, né, mas a professora Márcia também, né, tem autores aí do qual ela dialoga mais proximamente, como Nietzsche, né, e George Agamben também, né. Exato. Pelo que eu sei, a professora Márcia também tem um grupo de pesquisa que Sim, trabalha a perspectiva das mulheres filósofas, né, na filosofia política. Então, depois a exato. professora Márcia pode falar. Então, quem quiser também tiver interesse, né, Aham. nesta importante, né, justiça que se faz às pensadoras, né, de serem incluídas no cânone, né, eu acho que é um Exato. trabalho fundamental que a gente também vê isso acontecendo no nosso PPG. Temos o Uhum. professor Inácio Helfer, é bastante conhecido entre os hegelianos, né? Ele é um especialista em Hegel, inclusive atualmente é presidente da Sociedade Hegel Brasileira, né? Então quem quiser estudar Hegel é o professor Inácio, mas também ele estuda vários autores contemporâneos, né? Axel Honneth é um deles, autores aí que estão ligados à teoria crítica, são também autores de interesse do professor Inácio. Atualmente ele tem um projeto sobre a teoria da ação em Hegel. Então também essa perspectiva da teoria de ação, não é? É uma área de especialidade do professor Inácio. Por fim, temos o professor Enan Ramírez, que é o professor Enan Ramírez, não é? É um professor compartilhado com o PPG da História, ele trabalha, então, nessa perspectiva histórica, trabalha numa perspectiva também da ciência política, que é dentro da sua área de formação, e trabalha com temas atuais ligados a estudos da América Latina. O professor Enan Ramírez é argentino, não é? De naturalidade, enfim, de nascimento, fez toda a sua formação na Argentina e depois veio, né, ao Brasil complementar a sua formação. Então, os estudos dele são, sobretudo, então, numa perspectiva de querer analisar as características do neoliberalismo na América Latina, atualmente Perfeito. fazendo pesquisas sobre as mudanças, né, no modelo de trabalho, as mudanças que têm ocorrido tanto no mercado de trabalho, enfim, na relação, né, trabalho, especificamente olhando a América Latina. E as mudanças são Uhum. muitas, né? Muito. Precarizações, né? Exatamente, não é? Exatamente. E vejam que uma grande parte das pesquisas que eu comentei aqui, né, são pesquisas que estão tematizando assuntos da atualidade, assuntos emergentes, né? Mas também, ó, por óbvio, nós temos né, todos os professores, né, também fazem orientação em alunos, né, candidatos, enfim, depois tornam alunos que estão interessados em fazer um trabalho mais histórico. Não há nenhum problema também. Por exemplo, eu quero fazer um trabalho sobre, né, a transvaloração dos valores em Nietzsche. Não há nenhum problema. Você vai ser bem recebido. Se quiser, Claro. né, fazer um trabalho, né, sobretudo mestrado, muitas vezes, os Sim. alunos vêm, né, pensando num trabalho mais historiográfico. É bem comum. E no doutorado, às vezes, já um trabalho mais temático, mas também, muitas vezes, historiográfico. Isso depende exatamente da intenção, não é, de como cada um quer desenvolver esse trabalho de investigação. Bom, Denis, acho a que... Emanuele, desculpa te interromper, a Emanuele, ela Não, postou uma pergunta aqui para gente a respeito de oba, se nós temos alguma linha de filosofia africana. Então, eu estou entendendo não, aqui que a Emanuele quer investigar essas temáticas, né? É correto, é Emanuele? ótimo, uma linha em filosofia africana, mas ela é matemática. Portanto, Uhum, você pode estudar a questão da filosofia africana, por exemplo, dentro da filosofia social e política. Aí tudo depende do que você quiser. Ou na linha de epistemologia, né? Que a partir da filosofia uhum, africana você teria um outro modelo epistemológico, quer dizer, isso é perfeito. possível. Né? Isso é o que eu chamo, ou a questão ética também. Quer dizer, você poderia trabalhar a questão da filosofia africana, não é, nas três linhas, aí depende Do recorte digamos, temático. do recorte, da delimitação. Né? A filosofia Isso. africana é muito ampla. Né? É o que autores vão entrar, qual é Uhum, propriamente a delimitação do tema. Mas o que eu perfeito. falo, você pode, essa é são temáticas que estão sendo muito
muito refletidas na atualidade, né? A questão da decolonialidade, filosofia africana, ou mesmo a filosofia oriental, né, etc. E, então, não há, ou a questão de gênero, né, filosofia a partir das mulheres, tudo pode ser desenvolvido, né, em qualquer uma dessas três linhas. Aí, tudo tem que ver qual é a adequação a partir do professor. Ah, eu acho que eu quero trabalhar tal coisa, então eu vou procurar a professora Márcia. Ah, eu acho que eu quero trabalhar tal coisa, eu vou procurar o professor Matheus. Bom, enfim, e essa é a ideia, não é? Você olhar também no site, aparece lá, então, a listagem, né, uma espécie de um resumo do que, da biografia do professor, a biografia acadêmica, né, dos professores, e tem lá um link para o currículo Lattes. Então, eu sugiro, olhem, né? Olhem lá, abram o link do currículo Lattes, professor, vejam o que ele produz, vejam seus projetos e assim por diante. E ali você vai ter o e-mail dos professores. Fiquem bem à vontade para já mandar um e-mail. Olha, professora Márcia, eu olhei seu currículo lá, gostei disso que está fazendo ali, vamos começar a conversar. Porque é assim, né? No doutorado, eu vou comentar no processo seletivo, é necessário ter uma carta de aceite. Então, no doutorado, obrigatoriamente, o aluno tem que já procurar um professor, começar um diálogo e já ter uma carta de aceite. No mestrado não é necessário, mas é recomendável. Se você já tiver, olha, eu acho que eu vou ter maior afinidade aqui pelo que eu quero trabalhar com o professor X, né? Professor Luiz Roden, por exemplo. Bom, então já mande um e-mail para ele, diga que está interessado no processo seletivo e já começa a conversa, né? Embora que, não é, vai ser óbvio que uma conversa inicial, porque não é só a partir do processo seletivo e da matrícula é que, de fato, vocês passam a ter um orientador, né? Também deixa eu falar um pouco das disciplinas, das linhas de pesquisa, que eu acho que dá uma certa dimensão, não é, do que nós fazemos. Então, na linha de ética, nós temos as disciplinas de temas de história da ética, metaética e ética normativa, ética, gestão e tecnologias, ética ambiental e sustentabilidade, inclusive eu dei essa disciplina no semestre passado, no ano passado, bioética e ainda tópicos avançados de ética. Na linha de epistemologia, linguagem e ciências, nós temos as disciplinas epistemologia da religião, epistemologia e ciências, fenomenologia, hermenêutica e ciências, ontologia, cultura e linguagem, epistemologia, tecnociências e sustentabilidade, e, por fim, tópicos avançados em epistemologia, linguagem e ciências. Na terceira linha, filosofia social e política, temos as seguintes disciplinas: Estado, instituições e políticas públicas, filosofia, sociedade e tecnologias, problemas de filosofia do direito, teorias da justiça e direitos humanos, democracia e perspectivas globais, essa disciplina que a professora Márcia, então, lecionou no ano passado, claro que aí depois vem um tópico específico, mas a disciplina, de forma geral, é essa. Né? E tópicos avançados em filosofia social e política. Só um breve comentário, que essas disciplinas de tópicos avançados, né, ou em ética, em epistemologia, linguagem e ciência, ou em filosofia social e política, geralmente é dada por um professor quando ele está apresentando uma parte, não é, mais recente, assim, da sua investigação, do seu projeto. Então, é uma emenda bem livre, não é? Onde cada professor, quando dá essa disciplina, ele pode adaptar para exatamente pesquisas mais avançadas. Essa é a ideia, né? De tópicos avançados da sua pesquisa mais avançada. Bom, já o tempo está voando aqui, deixa eu falar rapidamente do processo seletivo, não é? O processo seletivo, então, vai ser dia 28 e 29. No dia 28, processo seletivo do mestrado, tá? E a seleção é muito simples, ela se dá por análise do anteprojeto de pesquisa, que a gente já vai conversar sobre ele. 2, análise do currículo Lattes, é obrigatório na inscrição você colocar um link do currículo Lattes. Então, se alguém ainda não tiver o Lattes, por exemplo, é muito fácil de fazer, já vai entrando lá o Lattes, coisa e tal, e já vai escrevendo, fazendo o seu currículo. Ele é muito simples de fazer. E a terceira é a entrevista, tá? Na entrevista você avalia o quê? A trajetória acadêmica do candidato, que é a análise do Lattes, né, do currículo Lattes. Se analisa também o projeto de pesquisa que o candidato vai apresentar e também o conhecimento filosófico, a partir de um texto filosófico escolhido pelo candidato, de uma lista de 15. No edital tem lá uma lista de 15 livros, tá? Começa com Platão, a República, livro 7.
Aí vai Aristóteles, Ética Nicomaquia, livro 5. E vai até o Homo Sacer, tá? Vai, De exato. George Agamben. É o Uhum. último ali, não é o número 15. O Bom, número você vai 15. escolher. Eu quero trabalhar aqui a obra, né, de George Agamben ou Homo Sacer. Você vai ler a obra, vai resumir, vai levantar as principais ideias, né? Enfim, cada um com o seu método, né? Tem gente que Uhum. resume, tem gente que reconstrói o argumento, etc. Mas no dia da entrevista, né, a banca vai perguntar coisas sobre o livro. Tá? Então, do que trata o Homo Sacer, né, Uhum. e etc. Você vai ter que mostrar um conhecimento filosófico. Né? Antigamente a gente fazia essa prova escrita e agora a gente está passando a fazer uma prova, né, onde a Dialogar. gente vai dialogar É. sobre esse texto filosófico. No doutorado, a seleção é no dia 29 de julho. Tá? E a seleção é Uhum. muito similar, se dá pela análise do anteprojeto de pesquisa, a análise do currículo Lattes e a entrevista. Tá? A entrevista tem peso 5, tanto no mestrado como no doutorado. A entrevista tem peso 5, então tem maior peso. Né? Na entrevista no doutorado, você avalia o quê? A trajetória acadêmica, né, que a gente vê no Lattes, aí vai conversar sobre isso, e o projeto de pesquisa, tá? O anteprojeto de pesquisa. E é necessário ter a carta de aceite do orientador. Por isso que eu falei, se alguém está interessado, eu quero, né, me candidatar ao doutorado, já tenho mestrado. Então, Uhum. rapidamente, entre em contato com um professor que você acha que vai ter maior afinidade para você desenvolver a sua pesquisa. Bom, mas aí alguém pode perguntar, e o anteprojeto de pesquisa, como é que se faz isso? Nunca fiz. Sobretudo Uhum. aqueles que vão se candidatar ao mestrado, de repente não fizeram ainda. Uhum. Fizeram lá um projeto na graduação para monografia. É similar, é similar. Então, no anteprojeto de pesquisa, a gente apresenta aquelas ideias gerais do que a gente quer investigar. Né? Isso. No mestrado, a gente pede um texto de 5 a 10 páginas. Mas também, se for um pouco menos que 5, não tem problema. Tá? Não vai ser desclassificado por isso. Claro. Meu texto tem 3 páginas. Também não tem nenhum problema. E no doutorado, se pede um texto de 10 a 20 páginas. Já contando com as referências bibliográficas. O que a gente coloca no anteprojeto de pesquisa? Bom, o título, tá? A gente coloca o título, o que eu quero pesquisar, o título mais ou menos dá uma ideia da delimitação do que eu vou fazer, não é? Apresentação do problema de pesquisa. Antes eu falei lá, a transvaloração dos valores em Nietzsche, por exemplo. Seria um título, né? Transvaloração dos Uhum. valores em Nietzsche. Bom, qual é o problema dessa transvaloração dos valores? Bom, eu tenho um problema aí por trás. Por que Nietzsche estava pensando no transvalorar valores, né? Uhum. Então, Qual é o problema com os valores que ele quer fazer qual é o outros? problema dos valores, sobretudo ligado, né, a uma tradição da filosofia, ligada à modernidade, mas também a Platão, a uma certa Aham. tradição que pensava os valores fora do mundo, valores transcendentais, né, ou valores Perfeito. transcendentes, etc. Bom, eu tenho que explicar esse problema, né? Aí eu posso até dizer qual é a relevância ou a atualidade da proposta. Por que eu me interesso em tratar da transvaloração dos valores, né? Qual é a Uhum. relevância? É atual? Isso é relevante ou não? Né? Também a gente pode colocar ali a revisão bibliográfica ou referencial teórico, por exemplo. Olha, eu vou já escrever aqui uma página, por exemplo, usando o próprio texto Nietzsche, onde ele fala da transvaloração dos valores. Né? Não me lembro qual é a obra que ele fala sobre isso. Se é no Além do Bem e do Mal, na Genealogia da Moral, Além do Bem e do Mal, ele fala. Fala, além do bem e do mal, É, sim. Na genealogia ele já começa alguns passos, mas é mais no aí, terceiro período, mais para o é, final, que ele começa personal. a. Tá. É. Ótimo. A senhora Márcia é especialista ali em Nietzsche, né? O Nietzsche está enferrujado aqui. Mas está aí, você vai no além do bem e no mal, vai ali, né? Tentando mostrar como é que Nietzsche está apresentando essa questão. Né? Você vai colocar os objetivos também, bem importante, né? Meu objetivo é investigar o conceito de translação de valores em Nietzsche na obra Além do Bem e do Mal. Por exemplo, é um Isso, objetivo geral. delimitar bem, né? Um objetivo geral, geralmente ele está ali delimitando aquela investigação. Aí, de repente, também eu posso colocar objetivos específicos. Né? Perfeito. Tá. Um cronograma pode se apresentar, como é que eu vou desenvolver isso, né? E, fundamentalmente, as referências bibliográficas. Né? Então, tudo que eu já tenho ali, a obra Além do Bem e do Mal do Uhum. Nietzsche, comentadores, isso é Comentadores, importante, né? claro. Os comentadores brasileiros, internacionais, ou só brasileiros, enfim.
Isso cada um, né, vai mostrar aquilo que já conhece. No projeto de pesquisa, Artigos que tu já leu a artigos, respeito, né? artigos, né, e nós, por exemplo, no caso de Nietzsche, nós temos muitos comentadores brasileiros, né, temos aí várias, né, escolas já, Uhum. digamos assim, Consolidadas, né? consolidadas no estudo de Nietzsche, Com né? Tem certeza. a escola da professora Scarlett Martin, por exemplo, a escola do professor Exato. Giacoia, né, em Exatamente. Campinas, da Scarlett na USP, formou muitos nietzschianos que Muitos. estão pelo É, Brasil afora, né? é Não sei verdade. se já, mas, enfim, o Brasil é um dos lugares que se estuda muito Nietzsche, né? Então tem pesquisas de Muitíssimo. ponta, né? É, Muito. São muito reputadas as pesquisas daqui, né? Graças justamente à tradição que esses professores, grandes professores, que nem Oswaldo Jacó e Scarlett Martin, né? é, Iniciaram aí. Então temos assim, uma safra enorme de pessoas competentes que pesquisam, é, né? é De assim. fato. Uhum, E aí no nosso PPG, a professora Márcia, que orienta, né, Nietzsche, por exemplo, já fez trabalhos, né, acadêmicos sobre Nietzsche, estava falando do professor Celso também, sim. orienta Nietzsche, basicamente você teria esses dois professores, Uhum, né, sim, como porta de entrada, né, se o interesse fosse estudar a transvaloração dos valores, tá bom? exatamente. É. Só rapidamente, então, queria falar sobre o início das aulas. Falei que ela está prevista para o dia 1º de setembro, então a seleção é final de julho, daí passa agosto, vai ter o período Uhum, de matrícula e as aulas iniciam 1º de setembro. Tá? O curso de doutorado ele tem duração de 4 anos, tá? E o curso de mestrado, 2 anos, 24 meses. E nós temos uma estrutura curricular bastante enxuta. Tá? No mestrado, só tem disciplinas optativas, né, disciplinas de livre escolha para o aluno fazer, que são 14 créditos. Cada disciplina nossa tem 3 créditos. Então, o aluno mestrado tem que fazer 5 disciplinas optativas e mais uhum, uma disciplina obrigatória, que é o seminário de dissertação. Fora isso, ele tem que ter um artigo publicado, o aceite de artigo, uhum. apresentação de trabalho em evento da área e 45 horas em participação de eventos. Então, a gente prefere diminuir o número de disciplinas e convidar que o aluno tenha Se participação movimenta, em eventos e faça também, né, a escritura de artigos, que isso é muito relevante. Né? claro. O trabalho acadêmico em filosofia se faz escrevendo. Filosofia se faz exatamente escrevendo. Então, para nós é fundamental, né, para que um aluno faça uma boa dissertação de mestrado ou faça uma boa tese de doutorado, que ele, né, tenha exercício, que ele possa exercitar a escritura. E no doutorado também o currículo é muito enxuto, ainda menos, o aluno tem que ter 12 créditos em disciplinas optativas, tá? Uhum. Então dá 4 disciplinas, 4. as disciplinas têm 3 créditos, mais uma disciplina obrigatória de seminário de tese, e aí a publicação de 2 artigos em revistas da área, tá? Ou Uhum. aceite dos artigos, porque são 4 anos, né? São Exato. 4 anos, então 2 artigos, 2 apresentações de trabalhos em eventos na área e 45 horas em participação em eventos. É Também é um importante combo de comentar, exigências. é, mas é possível fazer tanto em 2 anos, Claro. né, o mestrado e o doutorado em 4 anos, com organização, é muito fácil. Inclusive, tem alunos nossos que fazem o mestrado, doutorado, trabalhando concomitantemente com o trabalho e às vezes Uhum. com obrigações familiares, e mesmo assim é possível fazer uma boa Uhum. tese e uma boa dissertação. Também dizer que todos os nossos professores oferecem grupos de pesquisa, né? Então é uma oportunidade também, entrando no nosso PPG, estar em contato lá num grupo de pesquisa com o seu professor orientador, onde vai se estudar ou temas ou livros, né? Uhum. Então isso independe, além da pesquisa que você vai fazer no mestrado, doutorado, você também vai ter oportunidade de fazer disciplinas e participar de grupo de pesquisa, tá? Isso. As aulas ocorrem no Campus São Leopoldo, a gente tem um campus em Porto Alegre, mas as aulas do PPG ocorrem, são presenciais, né? Elas ocorrem no Campus São Leopoldo, lá fica a nossa secretaria também, né? E nós ofertamos disciplinas, tanto pela manhã, pela tarde, pela noite, para facilitar. Por exemplo, quem trabalha durante o dia pode fazer uma disciplina à noite. Quem tem alguma atividade à noite, por exemplo, familiar, pode fazer as disciplinas
durante o dia. A gente oferta mais ou menos de 5 a 6 disciplinas, tá? Então, alguma disciplina vai ser pela manhã, alguma à tarde, alguma à noite. E o programa de pós-graduação é presencial, tá? Com possibilidade de atividades remotas. Às vezes a gente oportuniza atividades remotas na participação do grupo de pesquisa, ou mesmo Uhum. até participando em alguma disciplina, né? Participando de forma síncrona. Para mais informações, consultem a secretaria do programa, tá, de Uhum. pós-graduação. O e-mail é ppgfilo@unicinos.br, ou mesmo podem, né, enviar mensagem para o coordenador, né, que é denissc@unicinos.br. E estão aqui convidados a olhar, né, o nosso site, olhar, né, ali atividade de pesquisa, projetos de pesquisa, seminários. Nós temos uma página no YouTube também, onde nós gravamos lá os eventos que ocorrem no nosso PPG, exatamente dá uma dimensão daquilo que a gente trabalha, tá bom? Inscrevam-se até dia 14. Dia 14 de Possivelmente julho. teremos uma prorrogação aí para dia 21, mas já adianta e já faça a prorrogação até dia 14, tá bom? Exatamente. E, como eu tinha dito inicialmente, acho que uma boa forma de os interessados, né, no nosso PPG conhecerem mais a fundo aquilo que a gente com os nossos colegas aqui, né, também com os nossos egressos, alunos, e hoje a gente tem a presença da professora Márcia Ungs, que trabalha na linha ali de filosofia social e política, falando do projeto dela sobre, né, esses novos fascismos como um problema para as democracias atuais. Passo a palavra, então, para a professora Márcia. Obrigada, professor Denis Coitinho, pela oportunidade aqui de estar nessa live, né? Também cumprimento aqui o Guilherme Tenher, que está ao vivo aqui conosco, né? O Guilherme é meu companheiro lá do Instituto Humanitas. Saúdo a Emanuele, que já se manifestou aqui, né, sobre a filosofia africana, e também a Priscila Ladvik. Ela está conversando comigo, ela tem interesse em pesquisar ecofeminismos, né? Então já estamos aí em algum diálogo. Então, também já dizer que de fato é uma oportunidade, né, Denis, que a gente tem aqui de estreitar vínculos, explicar um pouco o que, que a gente faz nessas nossas pesquisas, né? Brevemente, assim, sobre a minha trajetória, apenas para contextualizar, né, a minha graduação originária, ela é jornalismo, né, mas muito cedo eu descobri um gosto e um pendor pela filosofia, né, então eu comecei a ler em paralelo ao curso de comunicação muitas obras de filosofia. Mas concluí a graduação em jornalismo, depois fiz uma especialização em ciência política e ali eu comecei, de fato, a investigar com um viés mais focado na filosofia política, que era o que sempre me interessou, né? E o grande professor Valério Roden, tradutor de Kant, né, foi o meu orientador nessa ocasião, na especialização em ciência política. Só que o mestrado, então eu efetivamente fui para a área de filosofia na Unicinos. E aí eu comecei a pesquisar Nietzsche, né, que foi um autor que sempre me impactou muito por várias razões, pelos temas que ele escolhia, mas pela veemência da escrita, né, pela problematização que ele trazia, assim, desses valores, como o Neto estava comentando antes, né, Denis? E então na Unicinos sob orientação do professor Álvaro Valls, e depois no doutorado com orientação do professor Castor Ruiz. Importante dizer que eu tive a oportunidade de justamente realizar esse doutorado em cotutela com Padova, que é um convênio que nós mantemos, né, atualmente, e que está aberto para os nossos estudantes, então os estudantes podem se candidatar para esse período na Universidade de Padova para o doutorado, né, com dupla titulação, inclusive, isso também é uma possibilidade. Mas, dito isso, eu gostaria de trazer aqui alguns aspectos sobre o meu projeto de pesquisa em curso, né? Eu ingresso no PPG Filosofia no ano de 2023, né? Eu já vinha atuando como docente na graduação, mas efetivamente, então, a partir de 2023, eu crio esse projeto que sai, a raiz dele, ela está plantada dentro do meu doutorado.
né, que foi um doutorado na filosofia política a partir de Nietzsche, mas também de George Agamben. E ali eu fiz um estudo sobre o conceito de potência, né? Como que Nietzsche compreende o conceito de potência, né? Que é um aspecto que ele está muito lastreado em Nietzsche, numa potência fisiológica, numa potência que ela é determinada aí pelos quanta, né? De força, porque para Nietzsche vida é vontade de potência, né? E essa potência ela está lastreada justamente então num viés físico, né? Um viés da fisiologia, da corporeidade. Então esse viés é muito diferente em Agamben. O Agamben vai olhar lá para uma tradição aristotélica, né? Uma tradição que ele depois reelabora a partir de uma concepção que ele chama de potência do não, né? E tudo isso eu fiz por quê? Porque eu queria olhar como esse conceito ajudava a compreender a crítica que os dois faziam à democracia, ou seja, o percurso foi muito longo, foi desencavar essas duas concepções nos autores para chegar à crítica deles da democracia. Então, esse é o solo inicial, da onde eu tiro hoje o meu projeto em andamento, que se chama Os Dilemas das Democracias Ocidentais, espetacularização da política e recrudescimento do fascismo, ou do neofascismo, né, como tem alguns autores que chamam. Então, são diálogos a partir de Nietzsche e Agamben o que eu proponho. E com essa retomada, né, aos meus autores, eu estou me ocupando com muita profundidade, assim, com muito interesse, sobretudo a respeito da contribuição do Agamben, porque com a formulação dele do estado de exceção, né, dessa teoria que ele olha para dentro das democracias liberais, né, e detecta esse dispositivo que é constitucionalmente previsto, é um dispositivo legal, portanto, né, mas que ele pode ser convocado, ele pode ser evocado em situações aí pontuais, né, por quem? Pelo soberano, né, porque o soberano, mas aqui a gente está falando, não é do soberano imperador, é que a soberania como constitutiva da democracia, ela nunca sumiu, né, Denis? Ela é parte da nossa política do nosso tempo. Então, o estado de exceção, ele é sempre uma possibilidade a ser evocada quando esse soberano, que é o governante, achar que assim o deve ser feito. Bem, até aí, ok. Está previsto constitucionalmente. Por que isso é um problema? Né? As pessoas podem se perguntar. Não está previsto em lei? Qual é o problema de usar a exceção? O problema da exceção é quando ela é utilizada justamente como uma técnica de governo, né? Porque sempre tem essa possibilidade de que os estados desloquem as medidas provisórias, as medidas excepcionais para técnicas de governo, técnicas de gerenciamento da política, né? Para operacionalização das coisas. Eu vou dar um exemplo bem claro e que todo mundo pode saber a respeito dele, nós sabemos todos, infelizmente, né, é uma triste história, que é justamente que na República de Weimar, o nazismo, né, o nacionalsocialismo, ele operou dentro da lei por 12 anos. Ele era uma medida de exceção, né, que foi tornada uma prática governamental, ele foi tornado uma técnica de governo altamente excludente, biopolítica, evidentemente, né, racista, inclusive, e que criou aí uma maquinaria de morte, de perseguição, de morte e de extermínio, né, como nós sabemos. Então, essas derivas, né, que é uma palavra que eu uso muito, que eu tiro de dentro das obras de Agamben, essas derivas que aconteceram no passado, elas não estão restritas àquele passado, né? Mas com isso a gente não diz também que elas vão estar sendo replicadas ipsis literis, né, Denis? Por exemplo, hoje nós sabemos que o autoritarismo, né, e na minha pesquisa, a minha inquietação, sobretudo, são as manifestações de extrema direita, né, que são bastante
variadas e estão aí eclodindo em vários países do mundo, né? Essas derivas, elas não precisam acontecer mais aqui, via golpes de Estado clássicos, né? Como, por exemplo, o que ocorreu aqui com o nosso país, né? A exceção estava decretada ali no golpe militar que nós tivemos, claramente. Não, hoje, inclusive, dentro de democracias consolidadas, com processos eleitorais legítimos, né, com processos eleitorais que foram reconhecidos, a exceção ela vai se configurando. E essas práticas autoritárias, elas ganham muita visibilidade, muita profundidade, e elas vão desconstruindo direitos, né, das pessoas. Eu acho que não falo novidade alguma se a gente rememora o que está ocorrendo, por exemplo, com as tensões nos Estados Unidos, né? Ou seja, foi uma eleição democrática, houve uma disputa entre candidatos, o candidato vencedor se coloca como o presidente, então, da República e operando nas suas praxes políticas com medidas de exceção, né? Retomando, às vezes, leis aí que têm séculos, né? Em relação a imigrantes, né? Então, vejam, não é uma tese, essa que a Agamben retoma, né, sobre o estado de exceção, não é uma tese que parou lá na década de 30 e 40, quando ele olha para o Estado nazista, né, porque ele se ocupa muito dessa questão, né, do campo. Ele vai dizer que o campo é o paradigma biopolítico do nosso tempo, que é o modelo da política. Isso causou muito escândalo, né, e até má compreensão a respeito de Agamben. Mas a teoria dele é essa, que virtualmente qualquer lugar pode se tornar um campo, porque a exceção pode se configurar como regra. Então, é algo que o professor Castor também investiga no nosso departamento, mas que eu inicio aqui em 2023 e estou em andamento, né? Então, já publiquei vários artigos a respeito dessas questões, sobre a questão da espetacularização, né, na política. Apresentei trabalhos em eventos, como o Denis comentou, né, ministrei no semestre passado uma disciplina chamada Raízes do Fascismo e as suas expressões nos séculos 20 e 21, né, que são essas ameaças às democracias. Então, consegui oferecer essa disciplina no ano passado, e nesse agora, no segundo semestre, né, para quem já passar na seleção, pode cursar comigo uma disciplina que se chama Soberania e Exceção a partir de Hobbes, Schmitt e Agamben. Então, eu vou dar um passo além, retornando um pouco para um autor mais antigo, que é Hobbes, que é um autor que trata assim, de uma perspectiva do absolutismo, mas que esta soberania que ele coloca dentro da obra clássica dele, do Leviatã, ela não desaparece, e isso está em Agamben, né? Passa por Schmitt e chega em Agamben. O próprio Carl Schmitt, que é um autor também bastante controverso, ele vai se ocupar com essas questões da soberania, né? E dizer que o soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Quem tem poder de decidir o estado de exceção é o soberano, aquele que está com investidura política, né? A gente está também assim com outras coisas em andamento, né? Uma delas que até já ocorreu, a publicação de um número da revista IHU Online sobre a extrema-direita e os novos autoritarismos. Então, isso já está concretizado, é um compilado de entrevistas que foram feitas com pesquisadores da área. Eu também colaboro com um escrito ali nessa edição, né? E no segundo semestre agora também nós vamos oferecer o PPG Filosofia em parceria com o IHU, né? Essa sinergia entre esses dois âmbitos dentro da universidade. Nós vamos estar ofertando aí um simpósio simpósio internacional chamado Extrema-Direita e os Novos Autoritarismos, Ameaças à Democracia Liberal. Acho que vai ser um evento muito importante para a gente repercutir essas temáticas, né, porque isso não é um problema, uma investigação que ela fica só aqui no Brasil, não. Ela de fato, está no horizonte na Itália, né, nós teremos 3 pesquisadores italianos que vão discutir conosco esses temas, né.
mas também é reverberada por muitos outros autores nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tem uma tradição muito forte na discussão sobre o enfrentamento aos autoritarismos, né? E, bem, então isso são, assim, dimensões daquilo que está em andamento, né, do que eu estou fazendo. Outra dimensão que eu gostaria de chamar a atenção né, Denis, tu também tangencia isso na tua fala, sobre os grupos de estudos, né? De fato, eu mantenho desde o segundo semestre de 2023 um grupo que se reúne mensalmente, chamado a Filosofia Política Pensada pelas Mulheres, Vozes, Ressonâncias e Insurgências. Até a Priscila, que estava aqui conosco, não sei se ela ainda está ao vivo aqui com a gente, participou do encontro de ontem. Nós estamos estudando a origem do político, Hannah Arendt ou Simone Weil, que é uma obra do Roberto Espósito, né? Então, qual é a ideia desse grupo, assim, né? Porque a filosofia política pensada pelas mulheres é um esforço consciente de tentar recuperar a contribuição que pensadoras dão a esse campo do conhecimento, né? A filosofia política. Não quer dizer que a gente não vai estudar quando for o caso aqui. Espósito escreveu essa obra sobre a Arendt e a Weil, né? Estamos estudando uma obra de um pensador sobre pensadoras, então não é que é um grupo excludente, não estudamos livros escritos por pensadores, mas é um esforço consciente de valorizar o esforço de mulheres filósofas, né? Eu acho que isso sempre é bem importante, um espaço aí que está sendo construído com muitas pessoas de outras instituições, né, dialogando, temos GTs dentro da Ampof que discutem a questão de gênero, né, história da filosofia das mulheres, então, quer dizer, a gente tem muitas interlocuções importantes e esse grupo que eu proponho é uma maneira de me juntar a esse esforço, né, de caminhar ao lado dessas companheiras que fazem isso também, tão bem em outras universidades, né, e é um grupo que eu acolho os meus bolsistas de iniciação científica, os meus mestrandos, os doutorandos, né? Inclusive mestrandos e doutorandos de outros professores também de vez em quando aparecem nos encontros, pessoas que estão se aproximando aqui da nossa filosofia Unicinos, né? São bem-vindas também. Basta me enviar um e-mail e eu ofereço o link para ingresso, uma atividade que nós fazemos via Microsoft Teams. Temos, então, essas participações, né, de pessoas que às vezes não moram nem aqui no Rio Grande do Sul, e estudamos no ano passado as origens do totalitarismo da Arendt, que é uma obra que ajuda a fundamentar, assim, muitas das discussões sobre esse retorno dos totalitarismos, ou totalitarismos não, do retorno dos autoritarismos hoje, né? Que nós estamos vendo ocorrer em diferentes contextos. Isso também é importante, Denis, eu acho que salientar, né? Não é que os autoritarismos eles são unívocos. Eles têm muitas peculiaridades aí em relação às sociedades onde eles se expressam. O tipo de autoritarismo brasileiro é diferente daquele norte-americano, por exemplo, em função do contexto sociopolítico, econômico, histórico, né? Por exemplo, não tem como a gente pensar no nosso autoritarismo no Brasil se a gente desconsiderar a perspectiva da colonização exploratória, da escravidão negra, da ditadura militar, né? Que são 3 eventos assim que eles são fundantes naquilo que hoje é o autoritarismo que se esgueira pelas frestas, né, do corpo democrático. Isso está aí, a gente está vivenciando essas situações, não é de agora, não começou há 3, 4 anos atrás, né, isso vem aí há muito tempo, só que agora com algumas peculiaridades assim, que são dignas de menção, como a própria algoritmização, né, Denis, que eu acho que problematiza tudo. A construção dessas bolhas midiáticas, da questão das fake news. Então, são temáticas que elas perpassam essas investigações filosóficas aqui que a gente está fazendo, né? E, claro, como eu disse, o meu grande referencial no momento aqui é George Agamben, em diálogo com outros pensadores, né? Investigando essa questão da exceção que se torna uma regra, uma técnica de governo, né? E que ela é muito eficiente
para um autoritarismo governar grupos perigosos, ou ditos perigosos, né? Isso é bastante recorrente. E, bem, aqui tem uma influência benjaminiana claríssima, né, em Agamben, porque o Benjamin falava que para os excluídos, o estado de exceção é a regra, né? Então, isso é para os oprimidos, melhor dizendo, né? Os oprimidos, o estado de exceção é a regra. Então, isso hoje a gente entende que se reatualiza, né, Denis? Não sei se eu aprofundo algum ponto, ou algum aspecto a mais. Não sei se alguém tem alguma pergunta para a professora Márcia. Nessa questão do grupo de estudo, vocês já estudaram que obras, Márcia? Você falou dessa atual, que é do Expósito, a respeito da Hannah Arendt e Simone Weil. Já estudaram outras obras também? Estudamos as origens do totalitarismo da Arendt. Nós nos ocupamos o ano passado todo dessa única obra, porque é uma obra muito densa, né, Denis, multifacetada, assim, a gente leu devagar, e a ideia sempre é essa leitura que os alunos trazem, os componentes do grupo trazem, com apresentações que cada um monta, né, para justamente dar um pertencimento para as pessoas, né? Não, o grupo de estudos não é eu dividindo, dando uma aula, fazendo alguma coisa, não, é justamente estudar uma obra coletivamente, problematizar essas questões, né? E tem sido muito produtivo, porque os estudantes, eles de fato sentem uma abertura para conversar. E não importa que nós temos bolsistas de iniciação científica, até doutorandos, até já doutores, muitas vezes, né? Sim. Tem uma perspectiva muito construtiva nos nossos encontros. Isso eu acho que vale a pena salientar. Né? No primeiro semestre de 23, que foi o 23-2, que iniciou o grupo, né? Nós estudamos aquela obra do Jason Stanley, O que é o fascismo, né? Que agora até um pesquisador que ele se mudou para o Canadá, saiu de Yale, dos Estados Unidos, e voluntariamente foi para o Canadá, né, em função das pesquisas que ele realiza. Então, estudamos assim obras um pouco mais atuais, como Morrem as Democracias, por exemplo, do Ziblatt, né, e do Levinsky. Então, a gente fez esse olhar para obras que foram escritas no presente, né? Eu tenho alguma delas aqui, como O Povo contra a Democracia, do Yasha Monk, que é um livro bem interessante, né? As Novas Faces do Fascismo, do Enzo Traverso, também é uma bibliografia que eu tô me ocupando, né? E uma que a gente estudou aqui na disciplina do ano passado foi a Anatomia do Fascismo, que essa aqui ela é mais histórica do que filosófica, mas também tem essa perspectiva, né, Denis, que é importante do diálogo entre áreas do conhecimento. Acho que a ciência política e a história, numa pesquisa desse tipo, elas são importantes de colaborarem, né, com os seus recortes, com seus métodos, porque nos trazem informações preciosas, né? De gente que se dedica aí décadas a desvendar raízes históricas do fascismo, que pode nos dizer muita coisa sobre o tempo presente, né? Aliás, essa parece uma característica da pesquisa em filosofia contemporaneamente, né? Essa interdisciplinariedade, né? Quer dizer, um tema como esse, né? Os novos fascismos, enfim, crise da democracia é algo que tanto o filósofo pode auxiliar a tentar entender, mas também pessoas ligadas ao direito, à ciência política, até a psicologia, de uma certa maneira, a economia, né? Parece que fenômenos tão complexos como é um exemplo desse, né? Parece que tem que ser trabalhado de forma interdisciplinar, né? E nesse sentido, eu acho que a gente também, no nosso PPG, tem uma abertura interessante para fazer esse trabalho também, não é? Se abrir para trabalhar de forma interdisciplinar. De fato, acho que muito adequada essa observação,
porque é a partir dessa complexificação para compreender o fenômeno que a gente vai conseguir avançar, assim, efetivamente, né? A filosofia vai colaborar com o olhar, a história vai colaborar com o olhar, ciência política, o direito, a economia, inclusive, né? Porque nós sabemos aí que tem um nexo muito grande entre o próprio capitalismo e o surgimento dos fascismos, né? Esses são fenômenos que eles não estão separados, né? O fenômeno político do fascismo, ele ganha aí uma capilaridade, ele ganha um suporte muito grande dentro do sistema capitalista. Então, esse nexo, ele é irrecusável, né? Embora nem sempre seja admitido. Né? O fascismo não consegue se configurar como uma expressão política se ele não tem o apoio decisivo, por exemplo, de segmentos econômicos, né, segmentos do empresariado, segmentos, inclusive, claro, dentro de setores políticos estabelecidos, claro, também isso se demonstra. Então, são tantas as facetas que nós podemos detectar, por isso é importante oportunamente, de maneira organizada, a gente fazer essas consultas a obras que nos ajudem, né, a olhar o fenômeno de uma maneira mais ampla, né, porque é um problema muito, muito complexo, de fato. Né? Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa live, não é? Aqui da quinta-feira, já está famosa aqui a nossa live da quinta, né? Foi um prazer, então, conversar com a professora Márcia. Espero que, né, quem está pensando aí, escolhendo qual PPG fazer o seu mestrado, doutorado, espero que essa conversa tenha esclarecido, né, aquilo que vocês podem encontrar no PPG de Filosofia Unicinos. Estamos com as inscrições abertas até o dia 14, ou possivelmente até o 21. Escrevam-se, tá? Qualquer coisa, entre em contato. Isso aí, aguardamos os contatos. Até breve. Então, uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.